Deus, como é bom estarmos juntos em mais um programa Semeando Vida, da Igreja Evangélica Semeando Família. Pastor Márcio Bretas, paz, pastor. Paz, pastor Cristiano, querido aí que nos acompanha, que está nos ouvindo pela Sudoeste, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Pastor, eu acordei hoje, né, pensando em um pensamento aqui, em 2 Samuel 12, quando a gente vê em um tempo que Davi havia pecado, Davi havia errado, e no que Davi havia cometido, né, do seu erro, veio o profeta Natan, trouxe-lhe uma palavra. Deus traz ali então o sentimento de perdão sobre o pecado, mas disse que haveria ali uma sequela do que houve, né? Haveria uma situação a qual ele viveria. Consequência. Deus fala assim, ó, perdoaram o teu pecado, mas o teu filho vai morrer. A sentença para o filho de Davi era a sentença de morte. Mas olha o procedimento de Davi, aqui no versículo de número 16. Buscou, 2 Samuel 12:16, buscou Davi a Deus pela criança, jejuou, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Ele começa então a buscar pelo filho, mesmo com uma sentença de morte. O texto, né, deixa claro que Davi ele fez isso durante 7 dias. Ele buscou a Deus, jejuou, não tomou banho, não fez a barba, ele ficou buscando pela criança. Você que está assistindo o programa agora aí, o pensamento que Deus está trazendo no nosso coração é que, independente da sentença que você está tendo, seja ela qual for, trabalho, família, nós precisamos buscar a Deus, né, pastor? Verdade. Na realidade, Davi, conhecendo a Deus como ele conhecia, ele sabia que Deus poderia mudar de ideia se assim quisesse. E qual era o papel dele? Pô, vou continuar buscando. Quem sabe Deus mude, né, de ideia e mude a minha sorte. E enquanto o menino estava vivo, diz a Bíblia, né, que ele estava buscando ao Senhor. Hoje, pastor, a gente precisa entender o seguinte, você que nos ouve aí. Às vezes vem as notícias, né, que não são tão boas ou notícias ruins, mas antes de qualquer resultado final, a gente precisa continuar crendo, querido. Você precisa continuar orando, né? Porque tem gente, muitas vezes, pastor Cristiano, que desanima antes mesmo do cessar, do final, né? Ela ouviu, então não tem mais jeito. Já se abateu, né? Já se abateu, desanimou e acha que não tem mais solução. Na realidade, a Bíblia diz que o justo, né, ele vive pela sua fé. Ele não anda por vista, mas por fé. Então a fé, querido, é algo que a gente não está vendo, mas a gente crê que pode acontecer. E a fé é isso, é você acreditar no sobrenatural. E quem opera o sobrenatural é Deus. Então não é uma palavra negativa que vai me fazer parar, desistir, desanimar. Isso, na realidade, a gente vê Davi agindo dessa forma e fica o ensinamento para a gente, é a forma que nós precisamos agir diante de uma notícia ruim, né, diante de uma situação ruim, continuar acreditando. Algumas pessoas chegam para nós e falam assim, acabou minha vida, porque separou, o casamento acabou, né? Infelizmente, houve uma interrupção do casamento, e um dos cônjuges, né, sente assim, acabou minha vida acabou. Não, a vida não acabou. O que acabou foi o casamento. Mas as pessoas interpretam dessa forma. Perdi o emprego, aí vem os níveis de depressão, suicídio. Perdi o emprego, agora acabou minha vida. Não, a vida não acabou. O que acabou foi o emprego. Da mesma maneira que você conseguiu esse, Deus vai abrir a porta para você conseguir talvez o melhor. Mas nesse abatimento, com algumas notícias, e pior, né? Mesmo sendo uma sentença de Deus, Davi, ele diz aqui o texto 22, vivendo ainda criança, jejuei e chorei, porque dizia, quem sabe Deus se compadecerá de mim e fazer viver a criança. Ainda com a sentença de morte de Deus, ele teve disposição de buscar a Deus, vai que Deus muda a sentença. E tem gente que recebe uma palavra de um homem, de um líder, de um patrão, de um gerente, da esposa, do marido, do filho, recebe aquela palavra de alguém como sentença. E não é uma palavra de Deus. E deixa de buscar, pastor. Deixa de ir na igreja. Não vou na igreja hoje não, estou triste. A Bíblia diz que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza,
socorro bem presente na hora da angústia. O problema é que muitas vezes a pessoa está firmada, ou a segurança dela está no emprego, a segurança dela está no casamento, no relacionamento, a segurança dela está no outro. E quando acontece alguma coisa, o chão dele parece que... exatamente, mas na realidade, a nossa segurança, querido, precisa estar em Deus. Ele é o nosso refúgio, né? Ele que nos sustenta. Jesus ensina a respeito do homem prudente, né? E do homem insensato, aquele que construiu a casa sobre a rocha e aquele que construiu a casa sobre a areia. Então, as pessoas que constroem a casa baseada naquilo que é o trabalho, a profissão, o casamento, o relacionamento, a amizade, uma hora, querida, essa casa pode cair. E aí a pessoa cai junto, né? Porque, na realidade, a minha vida, a sua vida, a nossa vida precisa estar alicerçada em Deus, querido. Amém. Em Deus. E aí, ele é a própria segurança, né, nos momentos difíceis. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, diz a palavra, né? O Senhor está comigo, não temo mal algum. Então, essa segurança, pastor, que as pessoas não estão tendo. É tipo assim, eu estou bem, estou feliz quando estou empregado, quando estou bem empregado, quando estou ganhando bem. E quando não estou? Né? Então, a minha vida não pode estar baseada nisso. Porque o dia, cara, hoje é um dia, amanhã é outro. Mas aquele que está no Senhor, ele está sempre bem, pastor. Porque quando Davi se levanta, depois que ele soube que o menino morreu, os empregados ficaram confusos. Ué, Estava chorando da porra. E agora que o menino morreu, ele se levanta e falou: enquanto ele estava vivo, eu estava buscando, mas Deus não quis dar vida a ele. Morreu, então agora eu vou me levantar e vida que segue. E aí ele continuou a viver. O problema é que Davi errou, sabia que ia haver consequência, e ele foi homem para poder suportar as consequências que vieram. O problema é que... Mas não abandonou a Deus por causa disso, não. Pelo contrário. E o problema é que as pessoas fazem as besteiras, muitas vezes, não tem estrutura para suportar as consequências, da culpa a Deus por causa disso. É engraçado, só falando, né, que ele se levanta e vida que segue, diz aqui no 24... Então consolou Davi a esposa, e entrou com ela no quarto, se deitou e deu à luz a um filho e chamou ele de Salomão. O cara não só botou a vida para seguir, como todas as coisas foram, né, direcionadas. É claro que a gente está falando de um servo de Deus, né, onde a estrutura dele não era diferente da sua, que está ouvindo o programa ou assistindo pela internet, não era diferença. A diferença é um cara que pecou, um cara que errou. Quem é que chamaria Davi hoje para ser pastor de uma igreja? Você levaria Davi para sua casa para tomar um café e depois você fica aqui com minha esposa que eu vou ali rapidinho e volto? Ninguém faria isso. Mas a gente vê Deus chamando Davi um homem segundo o coração dele. Então, ainda que a expressão de ser humano como nós somos, a diferença é que Davi, ele buscava Deus, se quebrantava na presença dele, sabia quem era o Senhor. Você que está assistindo o programa, ouvindo através da rádio, o pensamento não importa qual foi a sentença que você recebeu aí, essa palavra negativa, essa afronta que veio, vá aos pés do Senhor, jejue, ore, busque a Deus, abra o teu coração. Tem muita gente, pastor, hoje, que guarda as dificuldades da vida para si e não consegue mais compartilhar as dores da alma. E isso vira enfermidade. Então, tem muita gente enferma da alma exatamente porque não conseguiu abrir. Igual panela de pressão, o pessoal vai acumulando, acumulando, acumulando. Daqui a pouquinho isso vai explodir. Isso vai fazer mal. Mas porque tem faltado amigos verdadeiros. Davi, ele mergulha, busca Deus, abre o coração. Na hora que ele é confrontado do pecado, ele diz: sou eu mesmo, fui eu que errei. Se arrepende, suporta a consequência daquilo que foi a sentença do pecado. E depois a gente vê Deus honrando esse homem, chamando o homem segundo o coração de Deus. Glória a Deus. Querido, que essa palavra aí possa continuar falando no teu coração. Aproveitar, pastor Cristiano, convidar você que está nos ouvindo, nos assistindo, está hoje conosco, 19h30, aqui na nossa sede, em Campo Redondo, culto da família, palavra de Deus para você, você é o nosso convidado. Querido, beijo no coração, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.